muito obrigado por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos como igreja. Queremos te pedir por esse momento que nós vamos abrir a Tua Palavra, meditar a respeito do Senhor, da Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor possa, de fato, com Teu Espírito Santo, falar, que nós possamos ser exortados e transformados através da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. Nós vamos ficar o mês de novembro todinho conversando sobre maior é aquele que serve. A ideia dessa série de mensagens é justamente porque esse é um tema extremamente relevante para o nosso contexto. Nós vivemos em dias em que não se sabe mais o que é igreja. Nós vivemos em dias confusos. Existe muita gente entrando e saindo de igrejas pelo Brasil todo sem fazer a mínima ideia do que é ser igreja. Tem muita gente que acha que frequentar um espaço físico como esse aqui, 1 ou 2 vezes por semana, é ser igreja. Tem muita gente que tem a mentalidade consumista, achando que é ser igreja. Então tem muita gente que você vai conversar sobre igreja, essa pessoa fala assim, eu gosto da igreja tal, porque lá tem uma música que me agrada, lá tem uma palavra que me agrada, lá tem um ambiente que me agrada, lá tem um ar-condicionado, lá tem bancos mais confortáveis, não são essas cadeiras de plástico aqui, né? Então essa mentalidade consumista está muito presente em muita gente. E tem gente que acha que isso é ser igreja. Eu vou num lugar que tem uma palavra que eu gosto, uma música que me agrada, uma estrutura boa para a minha família, um ambiente que eu me sinto bem. E, na verdade, ser igreja é muito mais que isso. Ser igreja é fazer parte de uma família. Ser igreja é se envolver. Ser igreja é compartilhar alegrias, compartilhar tristezas. E como nós vamos começar a meditar hoje, ser igreja é servir. É ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 13. Nós vamos ler aí do versículo 12 ao versículo 20. Esse é um texto conhecido. Você pode acompanhar aqui na projeção também, se você quiser, ou na sua Bíblia. João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 20. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aí. Esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João. João era conhecido por ser o apóstolo amado, né? O apóstolo que Jesus tinha por mais perto, mais próximo dele, mais amigo dele. E João era um cara que conhecia muito bem os costumes judaicos. E João relata a vida de Jesus de uma maneira diferente. Se você começar a olhar os outros evangelhos, você vê que Mateus, Marcos e Lucas relatam a vida de Jesus sob uma mesma ótica. É até por isso que os teólogos chamam esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos. Mas João relata a vida de Jesus de um outro prisma, de uma outra ótica. Ele registra os momentos da vida de Jesus de uma ótica diferente dos outros evangelhos. E esse texto que nós acabamos de ler registra um momento diferente no Evangelho segundo João. Até o capítulo 13,
João ficou relatando os momentos de Jesus, no meio do povo, os milagres, os ensinamentos, mas a partir do capítulo 13, esse capítulo que nós lemos, esse capítulo inaugura os últimos momentos da vida de Jesus. E não só os últimos momentos, como João agora vai relatar os momentos em que Jesus está a sós com seus discípulos. É o momento onde Jesus sai do meio do povo, sai dos seus ensinamentos com o público e ele começa a se recolher apenas com seus discípulos. São os últimos momentos da vida de Jesus. E alguns versículos antes aqui do nosso texto, nós temos Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Eu acho que todo mundo aqui já leu esse texto, já ouviu um sermão nesse texto, já conhece essa história, quando eles estão ali no cenáculo, em determinado momento ali do jantar, da ceia deles, Jesus tira a parte de cima da sua roupa, pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. É claro que Jesus não faz isso à toa. Ele queria ensinar algo muito precioso aos seus discípulos e a nós também. Nesse tempo, essa tarefa de lavar os pés de alguém era tarefa extremamente humilhante. Era a tarefa de um escravo, lavar os pés de alguém. Nós precisamos lembrar como é que eram os pés daquela época, né? Não tinha Uber, né? Não tinha carro, nem moto, e nem tênis-pé, né? Para colocar assim aquele pozinho, para ficar o pé cheiroso. Então, o povo vivia andando de sandália de couro, né? Se transportava ou a cavalo ou a pé, então eram pés bem agradáveis, né? E Jesus, então, toma essa atitude humilhante justamente para dar uma lição para os seus discípulos e uma lição para nós também. O texto, alguns versículos antes, mostra que Jesus começa a fazer isso, e quando chega na vez dele lavar os pés de Pedro, o que é que Pedro faz? Pedro é o discípulo mais legal que tem, né? E ele fala sem pensar, ele age sem pensar, ele reflete muito eu e você. E aí quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro fala, que é isso, mestre? Jamais me lavarás os pés. Né? Que isso, é uma tarefa humilhante dessa. O que Jesus diz para ele? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, em vez de ficar calado, quietinho, ele não se segura. E ele fala o quê? Então me dá um banho inteiro, né, Jesus? Que é uma bênção e tudo mais. E Jesus está o tempo inteiro falando, vocês ainda não entenderam o que eu quis ensinar, mas em breve vocês vão entender. E os versículos que a gente leu, é justamente Jesus ensinando, explicando o que ele fez. O porquê que ele lavou os pés dos discípulos. E nós vamos aprender algumas coisas com esse texto sobre servir. Primeira coisa que nós podemos aprender é que servir é compreender. Acompanha comigo aí do versículo 12 ao versículo 14. Olha o que diz esses primeiros versículos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Depois de toda aquela cena, depois daquela iniciativa de Jesus, ele questiona os discípulos se eles haviam entendido o que havia acontecido. Jesus fala para eles, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que eu quis ensinar? Uma das coisas que a gente pode aprender com esse texto é que gente que se dispõe a servir, gente que se dispõe a usar os seus dons, os seus talentos, as suas posses em prol dos outros, é gente que compreendeu o Evangelho. Servir é compreender. A atitude de Jesus foi revolucionária nesse contexto aqui, principalmente. Esse aqui era um contexto onde humildade, onde esse negócio de serviço, de se sujeitar ao próximo era algo humilhante. O contexto greco-romano aqui não dava ibope, vamos dizer assim, para a humildade, para alguém que se rebaixava em prol do outro. Pelo contrário, um homem poderoso, um homem forte, um homem respeitado, jamais mostraria qualquer sinal de humildade. Jamais. E o que Jesus vai fazer aqui é justamente mostrar que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo.
Se para a gente que não conhece a Deus, mais importante é aquele que está sendo servido, para a gente que conhece a Deus, mais importante é aquele que serve. Lucas 22, 25 e 26 diz assim: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E em Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mesmo de maneiras diferentes, todos os evangelhos registram esse ensinamento de Jesus. Todos os evangelhos trazem esse diálogo de Jesus com seus discípulos, ensinando o valor do serviço. A grande lição que Jesus quer trazer aqui, que é o que o evangelho nos mostra, é que se no mundo maior é aquele que está sendo servido, no reino de Deus, maior é aquele que serve. É por isso que servir é a marca de alguém que compreendeu o evangelho. Gente que serve, não só na igreja, na sua família, no seu trabalho. Gente que está sempre disposta dos irmãos, da família, do seu contexto, dos seus amigos, no seu trabalho. É gente que compreendeu o evangelho. Servir é compreender. Quantas pessoas entram e saem pelas inúmeras portas das inúmeras igrejas no Brasil, sem nunca se oferecer para ser instrumento de Deus na vida de ninguém. Quantas pessoas têm essa mentalidade consumista? Eu vou numa igreja que me agrade. Eu vou numa igreja que a música seja boa. Eu vou numa igreja que tem hino. Não gosto de hino, vou numa igreja que não tem hino. Eu vou numa igreja que o pastor prega de terno e gravata. Não, eu vou numa igreja que o pastor prega de bermuda e tem uma prancha em cima. Eu vou numa igreja e aí vai procurando a igreja para se satisfazer. Isso é sinal de gente que não entendeu o evangelho. Porque o evangelho não é sobre mim, é sobre nós. Tem uma frase de um teólogo que eu sempre gostei demais dessa frase. Ele fala: o reino de Deus é um reino de amigos. Então o evangelho não é sobre como eu vou num lugar que vai atender todas as minhas necessidades. O evangelho é: Deus, aonde o Senhor quer que eu sirva? O Senhor quer me usar? Qual é o grupo de pessoas que o Senhor quer na vida para abençoar esse povo? Deus, o que eu tenho de dons, de talentos, de posses, que o Senhor me deu justamente para eu compartilhar, para eu servir? Esse é o primeiro ensinamento que podemos tirar. Servir é compreender. Eu lembro da história que um pastor amigo meu me contava, que ele era pastor no interior de Goiás, não lembro a cidade ao certo, e ele chegava, né, no domingo mais cedo, e ele chegava, o zelador da igreja estava lá, naquele último pano na igreja, olhando, e um dia ele chega e pega o zelador debaixo dos bancos. Lembra aqueles bancos antigos, as igrejas mais antigas, aqueles bancos de madeira grandes assim? E o zelador está lá embaixo do banco, esfregando o banco, tirando o chiclete grudado, tirando teia de aranha e tudo, né? E o pastor vira para ele e fala assim: rapaz, não precisa disso tudo não, né? Passa um pano aqui por cima e tudo. E o zelador vira para ele e fala assim: pastor, quem vem para cá hoje é o povo de Deus. Para mim é um privilégio deixar esses bancos brilhando para que o povo de Deus venha cultuar a Deus. Talvez um homem simples, de pouco estudo, mas compreendeu o evangelho. Esse é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto. Servir é compreender. Um outro ensinamento que nós podemos tirar é que servir é agir. Olha só, acompanha comigo aí versículos 15 a 17. Olha o que diz aí, verso 15 a 17. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, o que diz aí? Bem-aventurados sois se as praticardes. Servir é agir.
Jesus vai ensinar que Ele é o exemplo do que nós precisamos colocar em prática. Nós corremos um risco muito grande de conhecer teologia, de conhecer a Bíblia, de saber dialogar sobre a fé, sem que isso se transforme em atitudes práticas do dia a dia. Nós corremos esse sério risco de ter uma bela ortodoxia sem ter uma ortopraxia, ou seja, da gente conhecer tudo na teoria, mas isso nunca se transformar em prática no nosso dia a dia. O versículo 16, Jesus relembra justamente aspectos do reino de Deus. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A palavra servo usada aqui por João é escravo. É do grego doulos, né? Que é escravo mesmo. Jesus está falando do seu relacionamento com os seus discípulos. Ele como Senhor, os discípulos como servos. E Jesus fala, olha, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É Jesus falando, olha, eu estou nos meus últimos momentos aqui, eu vou morrer, vou ressuscitar, e vocês vão continuar a missão que eu comecei e ensinei a vocês. E se eu, que sou o Senhor de vocês, vim para servir, quanto mais vocês. Eu estou enviando vocês para continuar o que eu comecei, e se eu dei o exemplo para vocês sobre serviço, quanto mais vocês que são meus servos. Se Jesus, que era o Senhor daqueles discípulos, viveu uma vida de serviço, quanto mais os seus servos, quanto mais os seus seguidores. Se Jesus, que estava enviando aqueles homens ao mundo, se Jesus viveu uma vida de serviço, quanto mais aqueles que pregariam sobre Jesus. Tem um comentarista que eu gosto sempre de ler, e ele comenta esse texto, achei algo interessante. Ele diz assim, o mundo pergunta, quantas pessoas trabalham para você? Mas Jesus pergunta, para quantas pessoas você trabalha? Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo. Versículo 17, Jesus vai falar, felizes são vocês, se colocarem isso em prática. Bem-aventurados sois se as praticardes. Tem um texto em Tiago, você não precisa abrir, posso ler para você. Tiago 1, 22 a 25 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A nossa fé precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração, mas ela precisa estar em ação. Servir é agir. Quantas pessoas passam anos e anos e anos e anos na igreja? Você conversa com essas pessoas, não, pastor, conta comigo, eu e minha família ainda vamos firmar. Gente, Jesus vai voltar e essa pessoa nunca vai fazer nada. Nós corremos esse risco de ficar sempre protelando as coisas, de olhar para isso aqui como uma estrutura voltada para atender os nossos próprios desejos. Não é assim. Quinta-feira nós estávamos reunidos com o conselho, até a Patrícia veio também na nossa reunião, a gente conversando sobre o departamento infantil. E a nossa conclusão foi, nós não temos gente disposta a servir com excelência as nossas crianças. E a gente ficou quebrando a cabeça e sofrendo ali. Nós vamos contratar um missionário, vamos contratar um seminarista, vamos contratar alguém, mas também não tem dinheiro. E a gente chegou na reunião e falou, gente, nós temos que orar. Não temos o que fazer. Nós temos uma igreja cheia de gente, cheia de pessoas com muitos dons e talentos, mas que não querem servir. A maior razão pela qual o evangélico não tem a mínima voz na sociedade. É muita teoria e pouca prática.
uma discussão no Senado, se não me engano, sobre se casais homoafetivos poderiam adotar crianças. Estava tendo essa discussão e tudo mais. E aí a bancada evangélica, que é uma vergonha, né? E aí aquela discussão, aquela coisa. E eu lembro que um dos representantes lá dos homossexuais, defendendo a causa de adotar crianças, levanta, pega o microfone e fala: nós queremos adotar porque vocês evangélicos não adotam. Gente, servir é agir. O evangelho tem que sair da nossa cabeça e do nosso coração e começar a ir para a prática do dia a dia. Esse é um segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto. As nossas convicções de fé não se transparecem em ações práticas do dia a dia. E é por isso que é uma vergonha ser evangélico hoje no Brasil. Nós não temos voz na sociedade. E uma das razões é essa. A nossa fé fica muito nas postagens de Facebook. A nossa fé fica muito na conversa de domingo, no almoço, confrontando aquele parente chato que a gente não gosta e que não vai na igreja. Mas a nossa fé não vai para as ações práticas do dia a dia. E por fim, o último ensinamento que nós podemos tirar é que servir é evidenciar a fé. É evidência de fé. Olha o que diz os últimos versículos aí. Versículo 18 a 20. Jesus dizendo, conversando com seus discípulos, ele fala: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando de quem aqui? De Judas, não é? Jesus está falando de Judas. É como se ele estivesse dando o exemplo do que ele acabou de falar. De alguém que não colocou em prática tudo aquilo que ouviu, tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que aprendeu. Por mais que todos ali andaram com Jesus, testemunharam milagres, curas, libertações, coisas grandiosas, nem todos tinham seu coração transformado por Jesus. E Jesus aqui está citando a própria Bíblia. Tá? Esse trecho que ele diz aí, está lá no Salmo 41, versículo 9, que Davi escreve. Olha o que diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi, nesse salmo, há muitos anos antes dessa cena aqui, estava falando sobre Aitofel, que foi um dos seus conselheiros que o traiu e ajudou Absalão na revolta de Absalão contra o seu pai. E a expressão que Jesus usa aqui, levantou contra mim o seu calcanhar, é uma apax legomenon. Treinei para falar esse negócio aqui, viu? Qual que é a ideia disso aqui? É a única vez no Novo Testamento que essa expressão acontece. É a única vez no Novo Testamento que você vai ter essa expressão calcanhar. Na verdade, essa era uma expressão do ditado popular no meio dos árabes. E era uma expressão que indicava um insulto covarde por parte de um amigo íntimo. Jesus está falando de Judas, que andou com ele, que ouviu todas as coisas, que viu as transformações, os milagres, que viveu tudo aquilo, mas o traiu. Servir é evidenciar a fé. Servir é evidência de fé. Tem muita gente como Judas no meio das nossas igrejas. Tem muita gente que frequenta as reuniões, conhece as músicas, conhece a Bíblia, conhece teologia, mas não conhece a Jesus. Tem muita gente que encara isso aqui como um ritual de início de semana. Então é um ritual que meus avós faziam, meus pais faziam e eu também faço, que é ir à igreja no domingo. Gente que frequenta as reuniões, gente que até contribui, às vezes financeiramente, é dizimista e tudo mais, que conhece a Bíblia, que conhece teologia, mas não conhece Jesus. Não tem a verdadeira fé. Eu não sei se vocês lembram em Apocalipse, quando Jesus está falando para as igrejas da Ásia Menor, e uma das igrejas que João relata a carta de Jesus é a igreja de Laodiceia.
Laodiceia é uma cidade rica, uma igreja também muito rica. Você não vê nenhum pecado escandaloso em Laodiceia, como você vê na igreja em Corinto. Em Corinto tinha coisa, maluca mesmo. Laodiceia você não vê nenhum pecado escandaloso, nenhum problema. Era uma igreja rica, tinha os seus recursos, gente rica, gente inteligente, uma cidade rica. Mas a carta que Jesus escreve para essa igreja, qual que é o conteúdo dela? Eu estou a ponto de vomitar vocês me causam nojo. E no fim da carta, ele fala, eis que estou à porta e bato. É como se Jesus falasse, vocês se reúnem, vocês têm recursos, vocês não têm nenhum pecado escandaloso, vocês estão numa cidade poderosa, vocês são famílias poderosas, só tem uma coisa que falta nessa igreja, eu. Só não tem Jesus. Quando a gente serve, a gente evidencia a fé que nós temos. Gente, para a gente concluir tudo isso, nesse exemplo de Jesus, servir é compreender. Quem serve demonstra que compreendeu o Evangelho, compreendeu a fé, entendeu o que é a fé em Jesus de verdade. Servir também é agir. Não adianta passar anos e anos e anos na igreja, sem nunca fazer nada. Sempre com um discurso muito bonito, mas na prática esse discurso não existe. E servir é evidência de fé. Judas estava com Jesus, dormindo, comendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas ele não conhecia Jesus de verdade. Nós podemos estar no meio da igreja, nos acampamentos, nas programações, sem conhecer a Jesus de verdade. Porque servir também é evidenciar a fé. Para a gente aplicar isso para a nossa vida, para a gente orar, a única aplicação que nós podemos tirar, que eu gostaria que nós tirássemos nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. A nossa vida é uma vida de oportunidades para servir. Em todos os ambientes. Não estou falando só aqui na igreja. Mas em casa, por exemplo. Quantas oportunidades nós temos de servir na nossa casa? Com os trabalhos com serviço doméstico. Lavar a louça, lavar um banheiro, ajudar com as crianças. As mulheres dizem amém. Em casa nós temos inúmeras oportunidades para servir. Nós temos oportunidades de servir também aqui na igreja. Na igreja são poucas pessoas fazendo muito. Poucas pessoas fazendo um monte de coisa. Poucas pessoas que estão sempre à frente das mesmas coisas e com o passar dos anos às vezes vão se cansando, vão ficando fadigadas, vão ficando amarguradas às vezes por não ver ninguém servindo. Nós temos oportunidades para servir no trabalho, onde a gente trabalha, com os nossos amigos no trabalho. Nós temos oportunidade para servir na nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, enfim. Eu queria convidar você para que nós pudéssemos seguir o exemplo de Jesus. Esse é o grande ensinamento. Seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos servir compreendendo o Evangelho, nós vamos colocar isso em prática e nós vamos mostrar a fé que a gente tanto diz, tanto prega e tanto ouve. Vamos orar por isso? E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Eu quero convidar você a orar. Deus, me mostra quais são as oportunidades e onde eu devo usar aquilo que o Senhor me deu para servir. Coloca isso em oração. Pede para Deus mostrar para você quais são as oportunidades que Ele está te dando para servir. Seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja com seus amigos, seja no seu ambiente de trabalho. Vamos orar para que Deus nos ajude a viver tudo isso. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós corremos o risco de encarar igreja como se fosse um ritual de uma vez na semana. Ser igreja é muito mais que isso. Uma das evidências de que nós seremos uma igreja saudável, uma igreja que cresce, é o nosso serviço.
O Senhor deu dons, talentos, o Senhor deu coisas nas nossas mãos que não são para ficar enclausuradas dentro de nós ou conosco apenas, mas são coisas que o Senhor nos deu para compartilhar, para servir. Eu sei, Deus, o tanto, quantos irmãos aqui têm dons e talentos extraordinários, mas muitas vezes nós corremos o risco de nos dedicar em outras áreas da nossa vida, de nos dedicar para nós mesmos sem olhar para o próximo, sem olhar para as necessidades da igreja, para as necessidades do nosso trabalho, da nossa família, e não é isso que nós queremos viver, Deus. Nos ajuda a entender que maior é aquele que serve. Que nós possamos entender que o maior privilégio que nós temos como igreja é colocar a nossa vida à disposição de outros irmãos. Que nós possamos viver esse privilégio de ter a nossa vida como instrumento na mão do Senhor para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.